mandei 2 slides. Alguns nós vamos ver vocabulários de famílias e profissões, mas primeiro eu vou apresentar o genitive case, tá, Jaque? Você vai ver muito isso nas falas. Não sei se o pessoal estrangeiro usa, né? O pessoal que tem o inglês como segunda língua, mas provavelmente, né? Porque como eles estudam inglês desde pequeno, né? Isso aqui é bem coloquial também, né? Não só norma culta, mas também coloquial. Aqui, ó. Então, o caso genitivo é uma coisa que a gente não tem em português, tá? Para nós fica também abstrato. Mais uma coisa, né? Então, ele serve para indicar posse ou pertencimento. Então, por exemplo, quando eu quero dizer que alguma coisa é de alguém, eu vou usar esse caso genitivo, tá? Então, ele é formado pelo apóstrofe S. Apóstrofe S, ele indica essa posse, só que tem uma restrição aí. Meu gato tá me mordendo, que ele tá com fome. Oh, Deus. Me morde, eu vi o gato que morde? Ele morde forte, igual cachorro. Então, pessoal, a gente usa o apóstrofe e depois o S, só que a gente, como se a gente falasse de trás para frente, tá? Então, sempre vem primeiro quem possui. Então, vem quem possui, apóstrofe S e o que ele possui. Então, o possuidor vem antes, vem primeiro. Depois vem o que ele possui. Então, John's car, o carro do John. The cat's toy, o brinquedo do gato. Gato, falei gato, ele tá me mordendo aqui. My brother's bike, a bicicleta do meu irmão. Então, primeiro quem pertence, apóstrofe S, e depois o que ele pertence, tá? Você já tinha visto já que o genitive case? Não, quer dizer, não como o genitive case, né? A gente sabe, já viu os apóstrofos. E também existe o apóstrofe S para o verbo to be. Então, a gente consegue detectar, da abreviação do verbo to be, né? A gente consegue detectar pelo contexto. Porque, por exemplo, aqui não tem como ser um verbo to be, né? Por quê? Porque logo em seguida vem um adjetivo. Então, não tem como. João é carro, né? O gato é brinquedo. Não, fica sem sentido. Então, por quê? Porque é o substantivo, apóstrofe, S, outro substantivo. Então, esse substantivo pode ser substantivo próprio, na maioria das vezes, ou não, né? Pode ser um sujeito aqui, um substantivo comum, mas sempre como pertencedor, tá? My brother's bike, a bicicleta do meu irmão. Aí apenas o apóstrofe S também encontramos, porque quando nós temos algo no plural, quando o sujeito, né, quando quem pertence é no plural. The students, books. Então, eu não posso usar the students para plural, apóstrofe S, fica redundante. Então, eu coloco só o apóstrofe, tá? Só um pouquinho, gente, rapidinho aqui. Para de me morder, gato. Sai daqui. Meu gato está me mordendo forte porque ele quer comida. Pedi pro meu marido botar para ele. Tá vendo, gente? Tá vendo? Sim. Fácil não. Eu aqui dando aula na paz e ele mordendo meu pé. Desculpa os animais e os filhos e a vergonha do dono, esses meninos, eles aprontam, viu? Ele estava de boa aqui conversando antes da gravação
Ele não estava me mordendo, foi só começar a aula e ele começou a me morder. É uma coisa assim, né, que alguém deve explicar. Gente, o off, que é o D, né? Então, ele é alternativo, é uma estrutura alternativa. Então, a gente usa mais com coisas, objetos, lugares, ou quando o possuidor não é uma pessoa. Aqui o gato não é uma pessoa, né? The cat's toy, mas pertence a um ser, né? A um ser vivo, digamos, né? Aí, olha só, a gente tem o de, aí o now é um substantivo, aí depois o of e depois o a posse, né? Então, the door of the car, a porta do carro. Eu não posso usar o caso genitivo para a porta do carro, porque o carro é um objeto, tá? The name of the book, o nome do livro. Não posso usar book's name. Por quê? Porque o livro não tem vida, tá? Ele não é um ser. Então, eu uso of nesse caso. Para pessoas, usamos geralmente o apóstrofe S. Para coisas, usamos o of. Então, olha só. A forma singular mais apóstrofe S. Anna's bag, que é a bolsa da Ana. Plural, apóstrofe S. Teacher's room, a sala dos professores. A of mais coisa. Então, ó, the leg of the table, a perna da mesa, tá? Porque mesa não é pessoa, certo? Bom, e aqui, exercise, vamos lá. This is my A, B ou C? A, B ou C? E aí? Pode mandar no chat se quiser, já que pode ligar o microfone a hora que você quiser. É que não tô conseguindo enxergar aqui sua tela. Aí eu tô Sério? Tá abrindo pequena? lá no PDF. Ele tá como só a telinha aqui de participante, não aparece tudo. Aí eu Clica tô em indo cima que lá aí ele amplia. não vai. Por que será? No meu aqui eu tô como participante no tablet, mas ele aparece, ele parece grande, ó. Tô como participante, ó. Tá vendo? Dá para ver? Ou, na verdade, acho que todos nós somos participantes. A única Eu administradora é a tava Larissa. Antes ele tava, não sei se é porque tinha muita tela, ele ficava sozinho, só essa que tá, né? Mas agora, Uhum. mas eu acho que é a letra B. Será? Friend's book. This is my friend's book. Uhum. Yes. Agora vai ficar menor ainda para você. Eu nem vou tirar daqui. Vamos fazer oralmente só. Não, Tá? tá tranquilo. Eu tô acompanhando no slide lá também. Só que eu tô voltando. Tá. Ai, ótimo. A gente Eu está no no PDF, né? slide 7. Slide 7. Isso mesmo. This is my friend's book. Porque friend fica errado, friends sem o S, e o friend's book fica errado porque senão tinha que ser books, né? Aí é realmente a letra B, certo? Vamos agora para o 8. Slide 8, exercício 2. The toys are all over the floor. E aí? Eu acho que é a D, né? Children's Toys. Isso. Por que não pode ser a C? Por que não Porque pode ser? Você acha que é a D? no plural, para não ficar. Mas qual Não? que é o plural? O Toys. Ou não? Não, children é plural. As crianças. Children já é plural.
Ele é o plural de child. Ele é um plural irregular. Então, o que acontece? Aqui ele já é plural, children, sem o S no final. Porque ele é um substantivo irregular, igual man, woman, tem vários substantivos que eles são irregulares. Então, o plural dele é diferente do singular, muitas vezes até bem diferente, né? O jeito que escreve. Não é só acrescentar S ou ES no final. Então, nesse caso, vai ser a letra C. Por quê? Porque children é o plural de child. E aí depois eu tenho o apóstrofe e o S do caso genitivo. Entendeu? Entendi. Entendeu Tem uma mesmo? pegadinha, né? Pegadinha, isso, exatamente. Isso aqui pega. Porque é difícil a gente conseguir compreender o children como plural. Que é irregular, né? Então a gente nem lembra dos substantivos irregulares. Vamos para o próximo. We visited my house last weekend. Letra B. Grandparent. O que é grandparents? São os avós, Minha né? avó. Então, não existe grandparent sem S. Por quê? Porque se eu for falar no singular, eu vou especificar. Ou é grandma, grandpa, grandmom, grandmother, grandfather, né? Então, grandparents é uma palavra no plural, porque engloba o casal. Igual my parents, são meus pais. Não existe parent sem o S, né? Por quê? Porque então eu vou especificar mother e father. Se eu quero falar do casal, eu vou dizer o quê? Parents, né? Então, nesse caso, né, não existe essa palavra aqui sem o S. Então, por isso que vai ser a letra C, tá? Porque já é plural. Difícil? Vou ter que voltar lá nas regrinhas de novo. Ó, aqui a D é impossível, né? Porque não existe S apóstrofe Dois S. S. Uhum. Não é nem a regrinha, é o vocabulário. É vocabulário aqui, nesse caso. Tanto nesse como do children, é vocabulário, tá? Por quê? Porque children é o plural. Eu posso me referir a children como crianças, no plural em geral, ou filhos, né? Quando eu não especifico o gênero, certo? Agora, aqui eu tenho que entender que grandparents não, ele é uma palavra só. Não existe essa palavra aqui sem o apóstrofe S, tá vendo? Grandparent não existe. Ó, não existe. Porque grandparents é o meu avô e a minha avó junto. Então, se eu Mas, vou na na casa verdade, dele. eu não estou falando Hã? do plural, né? Aí eu estou falando identificando a casa de quem é, né? Não, eu tô falando do plural, porque é os dois, né? Da Grandparents. avó. É a casa deles. É a casa de quem é, mas aí não tem como ser grandparent. Por quê? Porque quando é um avô só ou uma avó, eu vou especificar. É porque em português eu não tenho isso. Em português eu uso masculino para predominar. Então, quando eu estou falando de vô e vó, eu falo avós. Quando eu estou falando de pai e mãe, eu falo pais, né? Apesar de que a voz é como se fosse feminino, né? Mas o masculino sempre prevalece. Em inglês, não. Em inglês, eu tenho um nome só para o casal de avós, eu tenho um nome só para o casal de pais.
certo? Jaque, tudo bem? O que você achou? Ficou claro? Tô entendendo. Tô pensando. Eu Isso acho mesmo. que tô fazendo Pensa. bastante exercício para ir pegando, né? Isso, mas aí que tá. Você tem que tirar dúvida, você tem que perguntar, você tem que aproveitar, porque a aula aqui é para você. Tem duas teachers para uma Você viu? estudante. Você viu que Que a chique? Simone é uma teacher de mão cheia, viu? Eu aprendo muito. Nossa, aprendi muita coisa com ela já. E aí, quando pensa, quando você tiver dúvida, você pergunta, né? Aí depois eu vou apresentar o vocabulário da família, que eu apresentei aquele dia só em formato de texto. Aí hoje está mais especificado. Aí dá para entender melhor. Ó, vamos lá. The color the car is red. O que eu vou usar? Of the car ou cars. Vai ser a letra A? É a letra A, exatamente. A The letra car. A é of the car, porque a cor não tem pertencimento, ela não é, né? Ela não é um ser, porque the color vem primeiro. Quem vem primeiro é quem possui, né? Então a cor do carro é vermelha, the color of the car. Quando eu estou falando de coisas, eu não posso usar o caso genitivo, certo? Certo. Então Eu tá nunca bom. tinha prestado atenção nesse off, porque dava a entender mais ou menos que off seria uma coisa assim, desligado, né? É, Não, off. A gente fala com meio que o som de V, off the car. Off, aí é desligado. Muda a pronúncia e o F, né? Porque com F só é a preposição e com dois F é a palavrinha lá que a gente pode ser também usado com outro verbo, né? O off, de estar desligado. Certo? Vamos lá. The feathers are very colorful. E aí? Vai ser birds com apóstrofe, birds com ou birds, dois S. Outra pegadinha. Não tem que entender essa palavra. se fosse pelo plural, era a letra B, né? É? No plural ou no singular? A B seria singular, não é? Isso. A B seria singular e segunda a C plural, né? Porque o Isso. apóstrofo E vem como que depois. a gente. Isso. O que me ajuda aqui a saber se é singular ou plural? O fetters. Que é Feathers. Tem outra coisa também. are? Are perfect. Isso mesmo. Então, eu tenho esses dois termômetros aí, né? Não, é a letra C, né? Então, as penas, né, dos pássaros. É pena, acho que é pena, sim. Mas é pena que eu não vi essa palavra. Não é muito comum, né? Vamos lá. Próximo, acho que aí próximo já é o nosso outro arquivo. Espera aí, que eu vou abrir aqui.
Ó, o arquivo que eu vou abrir agora é esse aqui de família e profissões, tá? Vou abrir também, peraí. Tá. Abriu? Pronto, pronto. Tá, tô tirando uma foto aqui do computador. Vou mostrar que eu tô dando um aula. Ó, vamos lá. Slide atual. Family. Aí agora, ó, vamos lá. Então, eu tenho família próxima, né? Father, mother, parents. Olha aí. Então, é os dois juntos. Son, que é o filho. Daughter, filha. Então, é quando está especificado. Agora, quando eu quero falar de filhos juntos, children, tá? Brother, sister, siblings, que a gente quase não ouve, né? Irmãos e irmãs. A gente fala how many brothers, né? A gente nem usa siblings muito. A Mas questão do children usa. children, children, eu posso então utilizar quando é filhos e quando é crianças de outras crianças. Estão no Posso. parque outras crianças, né? Vamos dizer assim, é Yes. children. Aí vai do Yes, the contexto. children are in the park. Aí vai depender do contexto que elas estão, né? Se elas vão ser Vai, filhos ou crianças. isso vai depender do contexto. Porque se você quer falar de filhos, você vai falar my. My children are in the park. The children Ah, are in the park, sim. tá? Então vai depender. Você vai usar o geral, tá bom? E quando Tem. é masculino ou feminino. Aí eu tenho avós e netos, né? Eu tenho grandfather, grandmother, grandparents, que é os dois juntos, grandson, granddaughter e grandchildren, tá? Grandchildren também tem, são os netos, em geral, sem especificar. E aí, a família estendida, que a gente chama, né? Família estendida, é parente, a família estendida. Agora deu certo o seu slide aqui, ficou no central. Sei o que eu Você fiz. Ai, Você coisa boa. escreveu aqui, ficou ótimo, obrigada. Ai, que bom. Eu achava que era clicando em cima, né? Já dava. Clicando em cima já. Vamos lá. Família por casamento. Olha o tanto aí, ó. Tá vendo? Husband, que é marido, husband. Wife, spouse. Então, quando é cônjuge, né? Marido, mulher, spouse. Father-in-law. Cadê o Carlos para essa aula? Aquele dia que estava confuso. Father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law. Aí eu tenho stepfather, o step, que é a reserva, né? Padrasto, então pai reserva é o padrasto. A gente fala step, né? Step do Que, carro. O que é o que step do carro? chato, Pneu né? reserva. E que Hã? chato, né? Mas fica meio estranho. O inglês é muito óbvio, cara. Tipo, mother-in-law. Eu acho os membros da família muito óbvios. A mãe por lei. Por que lei? Porque você juntou, né? Você casou. Então, pela lei, né? Então, step brother, step sister é meio irmão, sem parentesco de sangue. Então, tipo, a gente nem tem esse nome em português, né?
Ah, é meu, digamos assim, é meu irmão, porque meu pai é casado com a mãe dele. Então não tem, em português a gente não tem uma palavra, né? Ah, meu pai é casado com a mãe dele, não é nada meu, digamos. Mas a gente em inglês tem step brother, step sister. Que não é nem irmão e nem deixa de ser irmão, né? Meio irmão. Entendeu? Legal. Exato. E tem também o stepson e o stepdaughter, que é o enteado. Sabia? Faltou aqui. O quê, professor? Stepson, que é o enteado, e Ah, o stepdaughter, que é a enteada, que é filho e filha emprestado, reserva, substituto. vai ser step. Quando quiser alguma coisa assim, vai pro step. Vai pro step. E Você não tá tem assistindo erro, né? aí. Inland vai ficar mais difícil, como diz o Carlos. É father Aham. inland, inland, é lam que E diz? law. 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 Igual lawyer de advogado, vem de lei. Law. Igual pão de ló. In Um, law. father-in-law, mother-in-law, Isso. brother-in-law. Olha o tamanho da palavra, né, em inglês e olha o tamanho da palavra em português. É, isso também é bastante comum, né? É. Às vezes, o meu Então, marido fala, isso escrever tudo? Aí eu falo, sim. Oh, árabe escrever pequeno isso. Eu falo, oh, muito bem, mas português deve ser grande. Mas aí também tem as palavras que é ao contrário, né? gente, mas a maioria, não, mas a maioria das frases ou dos textos, quando você vai traduzir, em português é maior do que em inglês. Bem Acredito que é mais maior. pelas junções que a gente coloca bastante, né? Você, se você for ver uma frase, por exemplo, aqui na número 1, my is my dad's father. Então, quem é, né, o pai do meu pai? Você coloca aí, você, meu avô é o pai do meu pai. Se você for contar a letra em português, vai ter mais do que em inglês. Fora que em português tem mais preposições. Por exemplo, o caso genitivo, ele dá uma enxugada na frase. O genitive case. Ele dá uma enxugada na frase. Agora, o nosso a gente não tem isso, a gente continua usando a preposição de, né? Do, de. É, Fora a desinência, né? A conjugação. Por exemplo, like, gostar. Aí você vai escrever gosto, gostas. Aí gostamos, gostamos. Ó, é like, we like. Nós gostamos. Olha a diferença, né? Então, o inglês ele é uma língua com menos palavras mesmo, com as palavras são mais curtinhas. você sabe que para começar a falar com meu marido, eu falo bastante, falava, hoje melhorou bastante, mas eu falava bastante assim, para a gente se entender mais fácil. Mohamed gostar comer, Mohamed gostar passear, porque se eu falava assim, você gostaria de ir passear, aí para ele já ficava muito difícil. Aí se eu falava Mohamed gostar passear, para ele é mais fácil, né? Então ele só vai ter que entender três palavras: gostar e passear. É Então, mas isso. Você não usava os conectivos. e aí a gente ficou assim um bom tempo. Hoje ele já consegue entender um pouco mais, mas quando ele tem dificuldade, ele fala para mim, fala pouco, né? Ou seja, coloca o verbo que você quer e Resuma. é, Mas ele faz aula de língua portuguesa? faz nada, eu que sou a professora dele. Era bom Aí ele ele, fazer.
Ele é preguiçoso, eu comprei cartilha, tudo para ele aprender, porque ele tem que começar do zero, né, também. É, Conhecendo as letras, as consoantes. Aí eu falo para ele, eu falo assim, Jaque, teacher 10, Muhammad, estudante 10. Agora árabe, Jaque, estudante zero. Zero, ele fala para mim, né? Muito engraçadinho. Aí eu falo, já que não gostar de estudar, nada. Então eu falo, a gente aprendeu a se comunicar bastante assim, sem muitas mas conexões. e pensando, a gente, quando a gente estuda a língua, uma segunda língua, acho que a Simone vai concordar comigo, quando a gente estuda simultaneamente, a gente está aprendendo inglês, a gente aprende a falar a palavra no curso. Aí você entra para a faculdade, você aprende sobre a linguagem, sobre o ensino da língua inglesa. Aí você aprende sobre a aprendizagem de uma língua estrangeira, porque quando a gente fez faculdade, não tinha ainda língua franca, existia inglês como língua universal, mas a gente ensinava como uma língua estrangeira. E aí a gente começa a entender por que o inglês ele foi escolhido para ser a língua franca, justamente por isso, porque ele tem poucos requintes. A língua portuguesa é muito requintada, a conjugação do verbo é muito elaborada, né? Então, por isso que é mais difícil para pessoas falantes lá do Oriente aprender a língua aqui, a língua portuguesa, por causa desses rebusqueios todos. Numa E existe um gramática, projeto. Ah, na gramática a gente entende, né, a necessidade. aham, Mas uma comunicação, se você falar, né, my like cake, você entendeu, né? Eu gosto do meu bolo, meu cake, meu bolo, né? Eu gosto. Então, assim, para entender, você acho que tem mais facilidade. O português, se você não falar corretamente, ele vai para vários outros significados para você tentar entender, né? isso aí entra na linguística também, da questão da comunicação. O importante é se comunicar, porque esse é o objetivo da língua, entendeu? De qualquer língua, é você se comunicar, né? E aí, o que que acontece? É, quando você está aprendendo inglês, que você começa desde cedo, você tem mais esse contato, fica menos misterioso, fica uma coisa assim mais natural, né? E aí depois da vida adulta, a gente igual o Carlos ele aprende pelo método tradução, já percebi. Ele gosta de fazer essa ele gosta de fazer essa comparação da língua portuguesa com a língua inglesa, porque nós adultos somos assim. Então a gente vai comparar a língua que eu falo com a língua que eu estou aprendendo. E aí, já que eu ia te falar que existe um projeto na UEMS, quando eu fiz 2 disciplinas de mestrado lá de aluno especial, mas já faz tempo. Existia um projeto lá que é o português para falantes da língua estrangeira, né? Então, existe esse projeto que eles ensinam a língua portuguesa para os estrangeiros de uma forma assim bem do começo. É bem legal, assim, sabe? Então Eu é conheci bem válida. uma professora, a gente até ia inscrever ele lá. Mas como ele fica mais tempo lá do que aqui, aí a gente não conseguiu escrever, porque eles têm que fazer depois a prova da proficiência, né? E é muito difícil, porque é só uma tradução mesmo de textos, assim. Então, você tem que entender mesmo. E aí, É, o Mohamed, como ele fica mais tempo lá do que aqui, aí para ele ficou mais difícil. Mas diz que é incrível, né? Eu conheço alguns amigos que já fizeram lá, hoje já têm faculdade, tudo, porque foi muito, muito, muito importante, principalmente para quem precisa estudar, né? Para quem quer é, só se comunicar, já ajuda muito, mas para quem precisa estudar, fazer a proeficiência, fazer um curso, estudar mesmo com a língua portuguesa, ela muito bom esse projeto lá da UEMS. E eu acredito que só tenha ele aqui. A federal não foi tão legal. é.
Porque ali o que acontece? Ali na UEMS tem cursos muito específicos. A UFMS é mais abrangente, né? A UEMS não, a UEMS ela é mais focada nos cursos que eles têm. O curso de letras da UEMS é muito forte. O mestrado, né, o Prof. Letras também é muito forte. Então, por isso que eles têm mais esse interesse, essa procura da pesquisa, né, esses projetos, porque todos esses projetos fazem parte das pesquisas, né, de mestrado, doutorado, mas é bem válido, é bem válido. E na língua inglesa é isso, você aprende, você desconstrói a sua língua, fala, meu Deus do céu, depois que você entende, você entra em você, que é uma coisa que você já tem nata, principalmente que você já viajou para outros países do outro lado do mundo, que uma língua que não dá para comparar, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, você começa a aprender mais fácil, né? Genitive case é uma coisa muito abstrata para nós. E aí você fala, meu Deus do céu, eu vou aprender? Você vai aprender, só você começar desconstruindo, né? E aqui nesse caso, Jaque, o que você colocaria? My is my dad's father. Quem é? Aí, ó, lembra disso. Uma coisinha. Eu gosto quando tem lousa, que eu gosto de. Ah, eu vou pôr aqui, ó. Peraí. Vou colocar aqui, ó. Essa flecha aqui. Peraí. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. No quadro. Você sempre vai ler de trás para frente. Tá vendo aí minha flechinha que eu coloquei? Muito magrinha, né? Muito magrinha. Mas você vai sempre ler de trás para frente. Então, é o pai do meu pai. Ó, Mai, por causa do Mai, né? Pai do pai, meu é pai do meu pai, tá? Então, sempre de trás para frente, por essa mais gordinha aqui, ó. Cadê? Tem que virar ela. Sei que dá para virar aqui. Ó. Ops, ops, sem coordenação motora. Então, ó. Tá vendo aqui? Então, sempre assim, ó, que eu vou ler. Por quê? Porque é o que possui. A gente fala como que a gente fala em português? Nós falamos o que é, né? Por exemplo, o livro da minha amiga. Então, eu falo primeiro o objeto, depois de quem ele é, a pessoa. Em inglês, não. Em inglês, eu vou falar primeiro quem possui. Eu vou falar pessoa primeiro. Depois, o que ela possui. Tá? Então, nesse caso aqui, tá vendo? Ó, filha da minha mãe. Filha da minha mãe. E aqui, Jaque, o que a gente vai colocar? Na primeira, Yes. só vai colocar o grandfather. Grandfather, isso mesmo. Grandfather. Isso. E no segundo, she is my mom, mom's daughter. Mom, daddy são apelidos carinhosos, papai, mamãe, tá? Daddy, mom. Mas Sara é minha irmã, né? Yes, my Sarah is my Sister. sister, yes. Oh, my makes the best cooks. She is my mom's mother. Who is? My mom's mother. My. Meu pai fez as 8. Ó, traz para frente aqui, ó. Da minha mãe. Ela é mãe da minha mãe. É a Yes, avó, né? my. Yes. Grandmother. Yes, grandmother, grandma, apelido carinhoso, grandma, grandpa. Isso mesmo. Tom is he is my mom's brother. Who is? É um Unger? Tio? Isso, uncle.
Uncle. Yes, uncle. Sempre O aqui no LE, tá? Uncle. Ou smile, que é o LE, smile, né? Som Smile. L, mais Ou, uncle. isso. Deus, meus. Aí a gente já memoriza essa pronúncia. Quando você vê, você já sabe. Aí acho que aqui é o children. They always help me with my homework. My are very kind. They always help me with my homework. É. Children. É. Sim? Meus Aqui cabe muita coisa. Aqui cabe children, irmãos. cabe grandparents, É. parents, cabe muita coisa aqui, né? Cabe grandparents, cabe children. Olha, não quis ir para baixo, ele quis ir para o lado. Cabe muita coisa aqui. Ó, Jack, or Jake, né? Jake, porque não é CK, é KE. Então, Jake. His mom is my daddy's sister. E aí? His mom is my daddy's sister. Tia? Não, né? É homem, né? Não, Jake. Pode ser. É irmã do meu pai. A mãe dela, ó. É mulher, quando eu falo para mulher. Então, a mãe dela é irmã do meu Irmã do pai. meu pai. É primo? Nossa Senhora, até em português. Tá vendo? Isso aqui é raciocínio lógico, não é nem inglês mais. Primo é só um, né? É cousin. Cousin, yes, cousin. É a Cousin. mãe dela, é isso mesmo? A mãe dela É irmã do minha, meu pai. Eu sou o meu quê? Jack é o pai. quê, meu? É irmã do meu pai. É isso mesmo, cousin. Nossa Senhora. Se eu caísse uma questão dessa de raciocínio lógico, eu ia ficar pensando. I have one and one. We always play together. Play together, children. Então, I have one and one. Para ser separados, são gêneros diferentes. Então, qual que eu vou usar? Você também, filho, filha? Yes, Irmão. or. Yes, no, we, nós. Ah, não, tô. We, nós. Digamos que sejam 3 crianças. I have one. I have one sister. Yes, sister and one. Oops. I have one sister and one. Shoot. Brother, não pode Always ser play together. também. Brother. We always play together. Brincamos juntos. Yes. My works in a hospital. He is a doctor. My também cabe várias coisas aqui. Mas Pode ser husband. Husband. Meu marido. Husband. Yes. Husband. Husband. Father, grandfather. Né? É engraçado, né, que e lá eles é marido, né? O parente. E aí mulher é esposa, né?
É, Só no Brasil que tem esposo. é É, mulher, né? tudo quanto é lugar é marido e esposa. Aqui a gente consegue Aham. falar esposo e esposa, Ah, que bom, né? mas você não vai conseguir traduzir esposa nas outras Não, línguas. É não, marido. não. Vai dar outro sentido. Ah, entendi. É, então aí tem que ficar esposa é quando é os dois, aí husband quando é marido, wife é quando é esposa, né? My is a teacher. She works at my school. O que cabe aqui? Ó, a Neurilda tá me mandando mensagem. Vou pedir para ela entrar. E aí, gente? Hum? E aí? Qual que eu vou usar aqui? My? Pode ser my mother, pode ser my grandmother, pode ser my daughter. Yes? My daughter. Eu troquei o GH aqui, peraí. Agora tá certo. Tem que escrever para saber lembrar como é que digita. Esse povo analógico. Eu. Gente, vamos lá. Jaque tá aí, Simone tá aí, Neurilda tá aí. Vamos lá. Podemos? I am your father's father. Who am I? I am